Fala, gringos e gringas! Você já imaginou quanto você tem que investir para acumular 1 milhão de euros na Europa? Isso mesmo, ser milionário em euro, em moeda forte. Quanto a taxa de juros, a rentabilidade, a inflação, os aportes mensais influenciam para você chegar nesse objetivo. O objetivo de muitas pessoas é chegar na independência financeira ou, no mínimo, ter um complemento para a aposentadoria, para que você tenha sempre o mesmo poder de compra, o mesmo estilo de vida que você tinha durante a fase ativa da vida. Nesse vídeo eu vou mostrar com uma simulação para vocês, inclusive vou deixar esse simulador para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo, como vocês podem chegar nesse 1 milhão de euros tão sonhados e quanto isso gera de renda passiva média para você, sem que você precise tirar desse 1 milhão da conta bancária, quanto que isso trabalha para você, gerando riqueza todos os meses. Eu me chamo Michel Ravaneda, bem-vindo a esse vídeo. Eu criei o Renda Gringa, o Club de Valeur, o canal em francês. Se você fala francês, clica aqui no link embaixo desse vídeo, você vai cair no meu canal francês, tem mais de 40 mil seguidores lá na França. E aqui no Renda Gringa eu falo de investimento na Europa. Eu sou analista financeiro, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros, e aqui você encontra tudo o que você precisa para acelerar o seu processo de enriquecimento utilizando moeda forte, investindo em libra esterlina, em euro, em dólar, em franco suíço e assim por diante. Fique conectado aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e de me seguir aqui no Renda Gringa no YouTube e também lá no Instagram, no @RendaGringa. Bom, agora vamos para o que interessa. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar o simulador de investimento. Então eu vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês vão vendo que aqui em cima tem 4 variáveis e esse investimento, essa simulação depende dessas 4 variáveis para chegar num resultado. Logo abaixo ali no resultado de investimento, você tem essa simulação para 5 anos investindo, 10, 15, 20, 25 e 30 anos. Claro que isso vai depender do seu horizonte de investimento, durante quanto tempo você pode investir. Mas a gente vai chegar aqui na resposta que a gente propôs no começo do vídeo. Quanto eu preciso investir por mês, por exemplo, para conseguir chegar no objetivo de 1 milhão de euros? Lembrando que a gente tem então 4 variáveis principais. A primeira delas é o valor inicial investido, então se você já investiu alguma coisa em euro, já tem algum dinheiro enviado para a corretora, você deve preencher quanto você já tem aqui. Se você está começando do zero, deixa o valor zero então, que é o que a gente vai fazer para alguém que está começando do zero. Lembrando que aqui no canal você encontra quais são as melhores corretoras para investir na Europa, quanto que você deveria investir nas melhores empresas da Europa, como selecionar as melhores empresas, por que investir em euro e dólar ganha disparado do real, levando em consideração o histórico de cotação. Então lembrando que 10% de ganhos ao ano em real não é a mesma coisa que 10% de ganhos em euro, porque se você investe num período de 10, 15 anos, você deve considerar a valorização do euro perante o real. Eu já mostrei um estudo aqui hiper completo, é um dos vídeos mais completos do canal, onde eu mostro que o euro no longo prazo tem uma tendência de se valorizar 70% a mais que o investimento idêntico em real. Então 10% em real, por exemplo, comparado a 10% em euro, esse investimento de 10% ao ano em euro equivale a 17,6% em real. Ou seja, mesmo que você tenha o mesmo montante investido em real e em euro, sempre vai valer mais a pena de acordo com os dados históricos a investir em euro. Você sabe muito bem, o tempo passa, o euro e o dólar continuam se valorizando comparado às moedas dos países que são subdesenvolvidos. Bom, a próxima variável aqui é o investimento mensal. Quanto que você pode colocar por mês? Vamos colocar aqui uma média de 300 euros, porque essa é a média que um europeu médio consegue investir por mês. Isso são dados de alguns governos dos países da União Europeia, é média de países como a França, como a Espanha, como a Alemanha, como a Holanda, a Bélgica. A gente sabe muito bem que tem outros países como Portugal ou o leste da Europa que geralmente o salário é um pouco mais baixo, mas essa é a média de economia média de um europeu. Então vamos começar com 300 euros, depois a gente vai ajustando esse valor para ver se a gente chega no famoso valor de 1 milhão de euros. O aumento anual dos investimentos é uma porcentagem que você vai aumentar esses 300 euros a cada ano. Eu convido vocês a sempre fazerem um esforço de investir um pouquinho mais a cada ano. Assim vocês atualizam o valor do investimento mensal de vocês pela inflação. O aumento dos produtos e preços do supermercado não aumentam a cada ano, então você tenta investir um pouquinho mais também. É muito provável que se você está na vida profissional, você tenha aumentos salariais e assim você consegue também ter um objetivo de aumentar e aportar cada vez mais. Então aqui eu coloco sempre 4%, porque a inflação média histórica na Europa fica em torno de 3%, 2,5% em alguns países. Então com 4% você garante que você atualiza seu investimento todos os anos. Aqui na segunda aba, inclusive, posso mostrar para vocês, isso significa que durante o primeiro ano você investiria 300 euros, no segundo ano 312, no terceiro ano 324, então vai aumentando aqui em torno de 10, 12, depois 16, depois 20 euros ao ano, para que você tenha esse valor atualizado pela inflação.
E a última variável é a rentabilidade média anual, é quanto seus investimentos podem render. Lembrando que, por exemplo, hoje no Brasil, você consegue ter uma renda fixa a 10% aproximadamente. Na Europa, a renda fixa tem um valor muito mais baixo. Na Europa, os europeus, de maneira geral, investem em renda variável, em empresas. Lembrando que empresas como Louis Vuitton, de luxo, é europeia, empresas como Volkswagen, Porsche, BMW, Nestlé, Logitech, Michelin, enfim, você tem Danone na França e inúmeras outras empresas europeias que você pode investir e você recebe renda passiva. Então tem como você ganhar com as empresas de duas maneiras, com a valorização da empresa e com quanto elas pagam de renda passiva para você. Isso mesmo, quando você compra uma ação e você guarda ela num período de pelo menos 12 meses, aquela ação vai gerar uma renda passiva para você. Por exemplo, você investiu 1.000 euros em uma empresa, ela vai te pagar aproximadamente entre 50 e 110 euros no ano, sem você ter feito absolutamente nada, só por você ter investido nela. Essa é a parte que a gente chama dos dividendos. Além também da valorização. Você comprou ações, essa empresa pode ter resultados melhores, interessar mais investidores e ela se valorizar no longo prazo. Então tem dois braços de ganho. É igual investir no setor imobiliário. Você pode comprar uma casa e ela se valorizar e você recebe aluguéis durante esse período. No mundo das finanças e da bolsa de valores é a mesma coisa. Você recebe os aluguéis, que a gente chama de dividendos, e você pode ganhar também com a valorização de uma ação. Na Europa, os dividendos médios da minha carteira de dividendos que eu recomendo para os meus clientes de consultoria, inclusive o link da consultoria está aqui embaixo, você pode se pré-inscrever assim que a gente liberar espaço na agenda, a gente contacta você. A gente apresenta uma carteira que tem uma média de renda passiva ao ano de 7,5%, sem contar com a valorização das ações. Então só de renda passiva de aluguéis, 7,5% ao ano. E lembrando que eu já expliquei para vocês, 7,5% em euro equivale a aproximadamente uns 12% em real, se a gente fosse comparar fazendo equiparação entre as moedas, sem contar, como eu falei, a valorização. Mas aqui, como o Excel é uma ferramenta matemática, ele aceita qualquer coisa. Eu posso colocar dados extremamente otimistas e chegar num resultado muito bonito, ficar milionário rápido aqui na Europa em euro. Mas aqui eu vou colocar dados realistas, o quanto vocês podem rentabilizar em euro num cenário mesmo realista para pessimista. Então vou considerar o valor de 7,5% em dividendos, que é um valor fácil de você conseguir com uma carteira bem diversificada na Europa, mais uma valorização de 2% ao ano das ações, ou seja, estou sendo extremamente pessimista quanto à valorização da sua carteira. Então somando aluguéis que você recebe mais valorização, 9,5% em euro, o que equivale em média a uns 15% em real se a gente fosse comparar a valorização da moeda no longo prazo. Então vou colocar aqui 9,5%. Eu recomendo a nunca vocês simularem com valores acima de 9,5% ou 10%. Não vale de nada você ser extremamente positivo, otimista aqui, numa simulação que você vai esperar um valor futuro. É melhor você ser pessimista e ficar surpreso com uma boa resposta no futuro. Então, usando dados realistas aqui, 300 euros por mês, aumento de 4% ao ano nesse aporte e 9,5% de rentabilidade, que é quanto você vai ganhar dos seus investimentos. Você chega aqui num valor, depois de 30 anos de investimento, de 817 mil euros você vai ter dos seus investimentos. Esse valor em escuro, em preto aqui, é 201 mil euros que saiu do seu bolso investindo. Mas você vai ter na conta de investimento 817 mil. E isso vai gerar mensalmente para você, já descontando impostos, considerando os dividendos, 3.338 euros. Então veja que investindo 300 euros por mês, você pode ter 3.300 euros por mês. Você pode multiplicar por 11 esse valor se você ficar fazendo a mesma coisa todos os anos, todos os meses. Por quê? Quando você tem uma dívida no banco, por exemplo, não tem um efeito bola de neve, sua dívida não aumenta de maneira desproporcional se você não paga? Quando você investe seu dinheiro e faz ele rentabilizar para você, esse mesmo efeito bola de neve vai agir, mas de maneira positiva. Quanto mais dinheiro você tem, mais dividendo você recebe. Com mais dividendo você compra mais ações, mais ativos que geram mais dividendos e a bola de neve começa a ter um efeito multiplicatório. Você pode ver aqui que nos primeiros 5 anos de investimento é muito pouco a rentabilidade que você percebe. Ah, eu investi 19, mas tenho 24 mil na conta bancária. Opa, mas com 10 anos de investimento, eu investi 43 e tenho 68. Então quando você começa a investir para o longo prazo, você tem esse efeito visto de maneira muito mais acentuada. Veja que então, que investindo 300 euros por mês, o resultado é magnífico depois de 30 anos, mas a gente não chega em 1 milhão. A gente pode aumentar aqui para 400 euros por mês então. Opa, agora a gente chega no valor de 1 milhão de euros, o que vai garantir 4.400 de renda passiva mensal no final desses 30 anos de investimento. Veja que então se você fizer a mesma coisa durante 30 anos, investir 400 euros por mês e corrigir esse valor pela inflação com o passar do tempo, eu coloquei ali uma correção de 4%, então você investe 400 o primeiro ano, 416 o segundo ano e assim por diante, você chega no famoso mais de 1 milhão de euros e com uma renda passiva de mais de 4 mil euros. Aí você pode me dizer, mas Michael, eu não tenho
30 anos para esperar. Eu já tenho 40 anos de idade, eu gostaria de investir durante 15 anos. Bom, veja que se você tiver 15 anos pela frente, você vai ter investido do seu bolso 96 mil e você vai ter 191 mil euros na sua conta de investimento. Com a cotação de hoje, mais de R$1 milhão. E ainda receber 780 euros por mês. Ou seja, com investimento de 400 euros por mês, daqui 15 anos você vai ter praticamente dobrado a quantidade que você recebe por mês. Então, investindo 400, você vai receber 780 por mês, sem precisar mexer nos 191 mil que você vai ter na conta bancária. Aí você fala, mas Michael, eu gostaria de chegar no 1 milhão mais cedo. Eu gostaria de chegar no 1 milhão de euros, não esperando 30 anos. Quanto que eu tenho que investir então? A gente vai ver isso aqui agora, mas eu deixo uma observação muito importante. O tempo é a principal variável matemática que leva a esse efeito bola de neve. Quanto mais tempo você tem para investir, mais fácil será chegar no resultado financeiro, porque o próprio dinheiro começa a trabalhar para você. Matematicamente falando, o tempo é uma variável exponencial, então ele multiplica de uma maneira muito rápida com o passar do tempo. Se você aumentar os aportes mensais, óbvio que isso vai impactar teu resultado final. Quanto mais você investe, maior seu resultado final. Mas quanto mais tempo você deixa isso agir, maior será o resultado. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 800 euros por mês, você chegaria em 1 milhão entre 20 e 25 anos. Em 20 anos daria 719 mil euros, em 25 anos 1 milhão e 200. Então a gente aqui em 23 anos, pode até vir na segunda aba aqui, e a gente vai descer até os 23 anos para verificar. Isso mesmo, ó. Com 23 anos de investimento, você chegaria no 1 milhão de euros se você investir 800 euros por mês. Então veja que aqui a gente conseguiu acelerar de 30 anos para 23 anos, mas para isso a gente precisou dobrar a quantidade de investimento mensal. Isso é para dar uma ideia para vocês de quanto vocês precisam investir para chegar no famoso 1 milhão de euros, mas talvez isso nem seja o seu objetivo, seja somente ter uma renda passiva todos os meses de 1.500 euros, 2.000 euros, e para você vai ficar muito mais fácil fazer isso, porque talvez você não precise de 1 milhão de euros para chegar nesse objetivo. Aqui no link do vídeo você tem o link da nossa consultoria. Nós temos quase 1.000 clientes na nossa lista de clientes de consultoria que investem em dólar e euro. Muitos no caminho para a independência financeira, muitos já chegaram nesse caminho com os anos de investimento. Eu preciso que vocês só preencham o relatório aqui embaixo, mandando um e-mail, o telefone, as informações pessoais suas. Assim que tiver vaga liberada na nossa agenda, a gente vai te contactar para enviar mais informações sobre a nossa consultoria. Eu me chamo Michel Ravaneda e o link para você baixar esse arquivo está aqui embaixo também na descrição do vídeo. E aí, você achou que precisava investir mais ou menos para chegar em 1 milhão de euros? Me diga aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.